Bom, então vamos lá. Bom, a gente vai iniciar, né, fazendo essa introdução para a histologia, então a gente vai trazer aqui alguns conceitos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se viram alguma coisa lá no glossário, alguma coisa que queiram trazer aqui, também podem ficar à vontade, que a gente vai conversar sobre esses termos bastante utilizados, na parasitologia. Vamos falar também sobre alguma coisa sobre a relação parasita-hospedeiro, todo esse processo de coevolução das espécies, enfim. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ficar nessa parte introdutória, e na sequência a gente começa o assunto propriamente dito, que vai ser a parte de ectoparasitos e as suas consequências para o homem, tá? Então, parasito, né, por sua definição, ele é aquele, ele tem como essa definição aquele indivíduo que busca o seu alimento ali ao lado, geralmente em outro hospedeiro, tá? Mas a gente precisa melhorar esse conceito, obviamente, né? Todo mundo já ouviu falar o que é parasito, inclusive a gente, muitas vezes, quando diz que uma pessoa está muito encostada em outro, né, se aproveitando de outra, a gente acaba denominando com esse termo, né? Essa criatura é um parasito, né? Não faz nada e ainda fica expoliando algum familiar, ou enfim. Bom, mas a gente tem que entender que o parasito, como ele geralmente, né, ele depende do seu hospedeiro, ele depende de quem lhe dá abrigo e alimento, ele precisa se adaptar muito bem a esse hospedeiro, de forma que ele não consiga matar esse hospedeiro. Ele não é interessante para o parasito que ele cause a morte do hospedeiro. Por quê? Se ele não tem hospedeiro, ele também não consegue sobreviver. Então, os parasitos, eles precisam, né, desse abrigo e dessa alimentação que é ofertada ou que é fornecida por esses hospedeiros. Então, eu sempre costumo falar que o bom parasito é aquele que não causa grandes consequências para os seus hospedeiros, tá? Ele não tem o interesse em matar o seu hospedeiro, ele quer conviver com os seus hospedeiros. E isso a gente já vê na maioria dos parasitos, tá? A gente já consegue observar esse tipo de comportamento. Muitas vezes a gente está, inclusive, parasitado por algum helminto, por exemplo, e a gente nem sabe, justamente porque estamos muito bem adaptados. Então, essa relação de parasitismo, essa relação que diz, né, por definição, que é uma relação onde sempre um está expoliando e o outro está sendo expoliado, onde a literatura traz que é uma relação sempre desarmônica, né, entre o parasito e o hospedeiro, o parasito sempre expoliando e o hospedeiro sendo expoliado, muitas vezes ela fica um pouco até difícil de entender, porque se fosse sempre assim, tão desarmônica, qualquer tipo de parasitismo, a gente conseguiria perceber algum tipo de lesão, algum tipo de problema mais grave nos hospedeiros. Tá? E muitas vezes a gente não observa isso tão nitidamente, né? Salvo em alguns casos específicos, quando ocorre algum problema nessa relação de parasita hospedeiro, onde ocorre aí um desequilíbrio nessa relação, muitas vezes por problemas, por exemplo, por problemas de imunidade do hospedeiro, tá? E aí o parasito começa, então, a se multiplicar exageradamente e causar lesões mais graves nesses hospedeiros. Ou, às vezes, os parasitos eles podem também causar alguns problemas mais sérios nos hospedeiros quando esses parasitos, por exemplo, acabam tendo um ciclo errático. E o que seria um ciclo errático? É quando ele, por algum motivo qualquer, ele se perde no seu ciclo, na sua migração
dentro do hospedeiro, e aí ele vai parar em um habitat que não é o seu preferencial. Porque quando a gente fala da adaptação, né, do processo de coevolução das espécies, a gente tem que lembrar que esses parasitos, eles se adaptaram a uma determinada situação, a um determinado tipo de tecido, onde ele fica muito bem, né, onde ele consegue sobreviver, completar seu ciclo, se reproduzir, de maneira que ele cause o mínimo de incômodo ao seu hospedeiro. Mas durante o seu ciclo, né, até que ele chegue naquele tecido especificamente, geralmente ele precisa fazer uma grande migração até chegar ali. E muitas vezes, por algum motivo, pode acontecer um desvio nesse caminho. Acontecendo isso, ele vai parar em outro local, tá? E aí, nesse outro local, como ele não está muito bem adaptado, essas lesões, essa situação não vai ser muito confortável para ele, então ele acaba causando um incômodo maior nesses hospedeiros, né? Acaba causando muito mais, lesões muito mais sérias. Como, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa coisa que seja bem... É porque tem, assim, o parasito errático, né, e tem que faz um ciclo errático, mas tem também aqueles parasitos que não são não fazem, não são específicos daquele hospedeiro, tá? Então, por exemplo, uma ameba, tá? Normalmente, a ameba, ela faz um ciclo intestinal, tá? E ela vive ali naquele ambiente, sem causar grandes problemas. Muitas vezes, quando causa, leva a um quadro de cólica, diarreia, mas não nada muito grave para aquele hospedeiro. Mas, em alguns casos, aquela lesãozinha que ela causa na mucosa do intestino, ela pode ulcerar, e essas amebas, elas acabam caindo na corrente sanguínea do hospedeiro e indo para outros órgãos, para outros tecidos, tá? A gente vai ver lá na frente o ciclo de entameba. E quando isso ocorre, desses parasitas eles caírem na circulação e irem parar em outros tipos de tecidos, como fígado, como pulmão, sistema nervoso central, quando elas chegam nesses tecidos, elas acabam causando uma reação inflamatória muito mais grave, tá? E aí, consequentemente, esses pacientes eles vão desenvolver um quadro clínico muito mais grave que uma simples amebíase intestinal, tá? Então, isso seria uma localização mais rara daquele parasito, né? Ele não está no seu local preferencial, e aí, quando eles chegam nesses locais que eles não costumam estar, eles causam uma reação inflamatória mais grave, tá? E, consequentemente, todo o processo patogênico ele vai ser muito mais grave. E muitas vezes dificulta até o diagnóstico, porque aquilo não é comum, né? E a gente não tem essa ideia inicial de todo aquele quadro clínico que está sendo causado por aquele parasito especificamente. E existe ainda a possibilidade daqueles parasitos que tiveram todo o processo de evolução para uma determinada espécie e, por algum motivo extra, ele acabou parasitando outra espécie. E aí ele vai causar nessa segunda espécie, que não é a sua preferencial, também um problema mais grave, porque ele fica tentando encontrar aquele ambiente que ele acha ideal, mas não consegue encontrar, tá? E aí, dessa forma, ele pode causar também uma lesão mais grave, quando ele penetra em um hospedeiro que não é o seu hospedeiro preferencial, tá? Então, existem vários, né, fatores que vão causar uma relação de parasita hospedeiro mais ou menos, né, desequilibrada. Então, quando está tudo bem, tudo ocorre normalmente, essa relação parasita-hospedeiro, ela tende a ser mais equilibrada, porque o parasita ele não tem aquele interesse em acabar com o hospedeiro.
mas por algum outro motivo externo, né, ou algum motivo inerente ao próprio hospedeiro, como, por exemplo, no caso dos pacientes imunocomprometidos, que eles estão muito mais debilitados, esses parasitas eles podem acabar causando um quadro muito mais grave, e aí essa tendência do ciclo parasita hospedeiro fica mais desequilibrada. E aí o hospedeiro ele sofre mais consequências, né, devido a esse tipo de relação. Então, aqui a gente traz uma definição de parasitismo, que é essa relação íntima, né, e duradoura entre dois organismos de espécies diferentes, na qual o parasito depende metabolicamente do hospedeiro. Tá? Então, por isso que a gente fala que o parasito ele não tem esse interesse em acabar com o hospedeiro, porque ele depende daquele hospedeiro. Quanto menos lesão ele causar, menos o hospedeiro vai sofrer, consequentemente, mais garantido o parasito vai estar, porque ele precisa daquele ambiente, né? O hospedeiro sempre vai dar o quê? Casa e comida, tá? E aí os três principais grupos que a gente fala de parasitos são os helmintos, protozoários e artrópodes. Então, hoje, a gente dá início, né? A gente vai dar início no segundo momento aqui do encontro, falando sobre artrópodes, tá? Na sequência, a gente fala de helmintos. Da terceira para a quarta semana, a gente começa helmintos. E lá para o final do BLE, a gente entra nessa parte de protozoários. Então, aqui nos artrópodes, são geralmente ectoparasitos, né? E helmintos e protozoários, geralmente endoparasitos, ou seja, parasitos externos, parasitos que ficam na pele do hospedeiro, artrópodes, e helmintos e protozoários que ficam internamente, seja no trato digestório, seja no sistema nervoso, seja, enfim, qualquer tipo de tecido interno dos seus hospedeiros. Então, essa relação entre as espécies ela é fundamental, né, como a gente já comentou aqui, e aí o parasito ele vai causar nesses hospedeiros alguns tipos de lesões que podem ter várias naturezas, né, vamos dizer assim. Elas podem ser de natureza tóxica, exfoliativa, traumática ou mecânica. E aí a gente vai trazer aqui alguns exemplos para a gente entender melhor como é essa ação do parasito sobre o hospedeiro, tá? Todo parasito, como é um ser vivo, ele vai se alimentar e ele vai metabolizar aqueles nutrientes. E após esse processo de metabolização, ele excreta esses nutrientes, tá? Então, essas substâncias que são excretadas pelo parasito, que são produzidos pelo processo metabólico do parasito, enquanto ele está viável no hospedeiro, pode ser tóxico, pode causar uma reação inflamatória no tecido em que esse parasito está aqui, tá? Então, aqui a gente tem como exemplo um ovo de Schistosoma mansoni, tá aqui o espículo, tá? A gente vai ver isso na aula de esquistossomose, as características morfológicas. Ele pode estar esses ovos, eles podem não chegar à luz do intestino, e como eles ficam ali no plexo mesentérico, né, das veias mesentéricas do hospedeiro, esses ovos eles podem ser carreados para o fígado. Chegando ali no fígado, eles podem, né, produzir algumas substâncias ali e causar, então, pela presença do parasito ali naquele tecido, ele vai causar uma reação inflamatória ao redor dele, tá? Então, é um exemplo de algumas ações tóxicas que podem ser causadas pela presença do parasito ali naquele tipo de tecido. Outro exemplo, ascarídeos. Tá? Os ascarídeos, né, a famosa lombriga que a gente conhece mais popularmente, ela está sempre se alimentando daquele material que é pré-digerido no nosso intestino. Então, quando ela se alimenta daquilo, ela também vai excretar o que não é mais interessante para eles, né, para os ascaris lombricoides. Então, aquele material excretado,
ele vai ser liberado onde? No próprio intestino. Que pode ser, uma parte desse material pode ser absorvido pelo hospedeiro, né, dependendo aí do tipo da quantidade, do grau de parasitismo, né, da quantidade de parasitos que são encontrados nesse hospedeiro. Então, essas excretas, né, essas substâncias que são excretadas pelo Ascaris lumbricoides, pode ser que cause alguma toxicidade ao próprio hospedeiro. Existem relatos na literatura que, inclusive, alguns pacientes, né, alguns indivíduos parasitados, eles podem desenvolver um quadro até neurológico devido ao parasitismo por ascarídeos, tá? Isso é uma coisa mais rara de acontecer, mas pode acontecer, tá? Gente, tá tranquilo até aí? Estão acompanhando bem? Algum problema? Sim, professor, tudo certinho. Certinho? Tranquilo, né? Se tiver algum problema, me avisem, viu? Porque eu fico aqui, não vejo ninguém. E aí, isso me incomoda muito. Que eu não gosto dessa impessoalidade dessa aula aqui na frente do computador, não. Mas, novos tempos, né? Bom, ação exfoliativa. Aqui a gente tem um ancilóstoma, tá, do adenale, aqui a porção anterior desse ancilóstoma. Dá para a gente visualizar bem a cápsula bucal desse parasito, bem desenvolvida, é uma característica dos ancilostomídeos, essa cápsula bucal bem desenvolvida, com a presença desses dentes, tá? E aí ele tem essa cápsula bucal desenvolvida com esses dentes, né, e dependendo da espécie, esse número de dentes vai variar, porque ele suga sangue, ele é um parasito hematófago, né, ele se alimenta de sangue. Então, quando ele está lá no intestino dos seus hospedeiros, eles precisam se fixar, eles precisam morder, né, a mucosa, vamos dizer, de uma forma mais clara. Eles precisam morder aquela mucosa para se fixar e conseguir, então, inocular algumas substâncias anticoagulantes ali naquele local em que ele está fixado, para conseguir sugar o sangue, que é o alimento dele. Por isso que ele tem uma cápsula bucal tão desenvolvida, com a presença desses dentes que servem para perfurar e fixar o parasito ali na mucosa do intestino. E aí ele vai, então, conseguir lesionar ali aquele local, que vai sangrar, mas se ele não inoculasse nenhuma substância anticoagulante, aquele sangue iria coagular mais facilmente. Então, ele precisa também secretar alguns anticoagulantes para que aquele sangue sempre fique fluido, né, para que ele consiga sugar esse sangue, consiga ingerir esse sangue. Então, esse é um exemplo de uma ação exfoliativa. Outros exemplos mais clássicos, né, mais claros, inclusive, mais conhecidos nossos, por exemplo, piolho, carrapatos, pulgas, porque eles precisam sugar sangue também, então o que é que eles fazem? Eles perfuram a pele do hospedeiro e aí realizam, então, a hematofagia. Todo mundo já deve ter visto, ou pelo menos ouvido falar, né, em piolho. Piolho é bastante comum, principalmente em crianças em idade escolar, né? Logo quando a criança entra na escola, é o primeiro contato de socialização com outros amiguinhos ali. Eles compartilham, né, os piolhos e levam para casa. Então, geralmente, isso acontece. Então, é um exemplo bem comum, bem clássico dessa ação exfoliativa dos parasitos. E aí, nesse momento em que ele está sugando sangue, né, seja um helminto, seja um ectoparasito, né, um inseto, como piolho, eles vão causar algumas lesões por causa disso, porque como ele precisa lesionar o tecido para que ele consiga sugar o sangue, e precisa também inocular essa substância anticoagulante, para que o sangue saia, né, ele consiga sugar com mais facilidade, isso vai causar também uma lesão inflamatória ali naquele local, tá? Então, tem também aquela lesão, aquela ação
tóxica. Então, a gente já percebe aí que os parasitos, eles não causam exclusivamente um tipo de ação. Geralmente, são vários tipos de ações, né, 2 ou 3 ao mesmo tempo. Tá? A gente classifica, assim, separadamente, para ficar mais didático. Mas, normalmente, os parasitos, eles acabam causando mais de um tipo de ação ao mesmo tempo. Aí, aqui, um exemplo de ação traumática. Não sei se vocês já viram isso aí. É popularmente conhecido como bicho geográfico, e a larva migrans cutânea. Isso é bastante comum em crianças, principalmente, que andam descalços em areia, em terra, né, em solo contaminado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas isso aqui é causado pela larva de ancilostomídeos. Só que não é desse ancilóstoma que eu mostrei aqui. Esse ancilóstoma é específico humano, tá? Que é o duodenale. Então, a larva está ali no solo e penetra na pele do homem, mas quando ele penetra, ela não vai migrar dessa forma, não. Ela penetra e cai logo na circulação sanguínea, cai ali nos capilares, ali ganha a circulação sanguínea e continua o ciclo até chegar ao intestino. Quando essa penetração acontece por espécies de ancilóstoma que não são humanas, que são o ancilóstoma brasiliense ou o ancilóstoma caninho, que são ancilostomídeos de cães e gatos, que estão geralmente contaminando o solo. Se esses parasitos encontram a pele do cão ou do gato, ok, ele vai fazer o ciclo dele e vai para o intestino do cão ou do gato. Mas nem só cão e gato andam por ali, por aquele território. Se o homem, né, se uma criança ou mesmo um adulto anda ali desprotegido naquele solo, essas larvas desses parasitos vão tentar penetrar através da pele. Só que não encontram os receptores específicos para eles, e então essas larvas elas ficam tentando ultrapassar essa barreira da pele, só que não conseguem, porque não é o seu hospedeiro preferencial. Lembram daquilo que eu falei no início, daquele processo de coevolução que leva a uma especificação do parasitismo, né? Quando eles evoluem, eles se adaptam a uma determinada espécie hospedeira e ele consegue completar seu ciclo naquela espécie. Então, a gente vai ver isso mais na frente também, que existem parasitos que eles são muito espécie específicos e eles só conseguem fazer seu ciclo naquela espécie de hospedeiro. Como um exemplo, piolho. Piolho de humano, ele só se desenvolve até o ciclo completo, só acontece quando ele está em humanos. Já outros parasitos, eles se adaptaram a vários tipos de espécies e aí eles não conseguem, eles não têm essa especificidade. Eles acabam se desenvolvendo em várias espécies de hospedeiros. O que não ocorre nesses ancilóstomos, tá? O ancilóstoma, ele tem uma especificidade. E aí, se essa espécie do cão ou do gato penetra na pele do homem, acontece isso aqui, que a gente chama de larva migrans cutânea, tá? Ou mais popularmente conhecida como bicho geográfico. Então, isso aqui é uma ação traumática, porque ele causa uma lesão na pele, tá? Desse indivíduo, tentando penetrar na pele, mas não consegue, ele não ultrapassa essa barreira. Outro exemplo de ação traumática é o parasitismo por pulgas ou piolhos também, tá? Ele destrói, né, aquela camadazinha mais externa da pele para poder conseguir sugar sangue. Tranquilo? Outro tipo de ação é ação mecânica. Aí a gente tem uma ação mecânica por obstrução, bem clássica nos indivíduos, né, nos hospedeiros parasitados por ascaris, tá? Devido ao tamanho do ascaris, né, e se o paciente tem uma quantidade de ascaris muito grande, esses ascaris acabam se enovelando dentro da alça intestinal dos seus pacientes, e aí acabam
causando uma obstrução nesse trânsito intestinal. Então, isso é um exemplo de uma ação mecânica, tá? É uma ação direta pela presença do parasita. Ele não precisa que, se ele não fizesse nada, ele já estava causando um problema sério, né? Porque o trânsito intestinal ele vai ficar obstruído devido a esse enovelamento causado pela grande quantidade dos parasitos daí na alça intestinal. E aí, muitas vezes, essa obstrução pode ser tão séria que pode levar a um quadro de ruptura de alça intestinal, tá? Porque acumula tanto material e essa alça ela pode ir se dilatando exageradamente até que rompe. Nesse caso, o paciente entra em quadro de peritonite e evoluindo para septicemia e óbito. Então, imaginem que uma simples ascaridíase pode levar pacientes a óbito, tá? Logicamente que isso não é o comum, né? Normalmente a gente tem uma carga parasitária bem menor e muitas vezes que passa despercebida, tá? Em alguns casos a gente consegue perceber alguns sinais clínicos que a gente vai falar mais na frente quando falar de ascaridíase, né? Mas às vezes naquelas comunidades de menos favorecidas, né, mais vulneráveis, a gente observa aquelas crianças mais desnutridas, né, com o abdômen estendido, em más condições de higiene, de moradia e etc. Aí acaba que a gente observa, então, esses quadros de parasitismos mais graves nesses pacientes. Mas, eventualmente, existem pessoas que têm uma condição socioeconômica melhor, mas que, por acaso, ingeriu uma salada que os vegetais não estavam bem higienizados. E aí eles podem ingerir alguns ovos de ascaris. E aí acabam se infectando. Por isso que é interessante, de vez em quando, né, periodicamente, a gente fazer exame de fezes e fazer o tratamento antiparasitário. Porque apesar de termos condições higiênicas adequadas, né, bebermos água de boa qualidade, alimentos de boa qualidade, eventualmente a gente pode ingerir algum alimento que não esteja bem higienizado. E aí a gente acaba ingerindo formas de vida que são infectantes para a gente, né? E aí algum parasito pode completar seu ciclo. Por isso que é interessante, periodicamente, também a gente fazer nosso controle, né, de parasitos, porque, logicamente, que a gente não vai ter um quadro clínico, um quadro de parasitose desse nível, né, mas pode acontecer um ou outro ascaris conseguir completar o ciclo, tá? Por causa de uma salada crua, mal processada, por exemplo. A gente come em restaurante, come em self-service, sai comendo por aí, né? E aí a gente acaba ingerindo aí, de repente, um alface, às vezes um alface até no sanduíche e o alface não foi limpo, ou às vezes até foi limpo, mas quem manuseou, quem preparou o sanduíche não lavou as mãos depois de ter ido ao banheiro. Olha aí o problema. Professor, Oi, pode falar. então, normalmente os médicos aconselham fazer esse tratamento anualmente, né? Aí, no caso agora que teve a pandemia, coronavírus, e praticamente a população inteira tomou ivermectina, já Tá todo seria, mundo tratado. isso que eu ia perguntar, já considera parte do tratamento anual? Sim, já. Não precisa fazer de novo, né? Porque a ivermectina, ela tem ela é utilizada como antiparasitário, né? Teve toda essa polêmica acerca do coronavírus e tal, e muita gente usou, e está sendo utilizado no tratamento também, mas é um fármaco que é utilizado primariamente como antiparasitário, tá? Então, quem usou já está tratado, tá? Agora só tem que observar a dose, né? Se não foi subdosagem, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Da mesma forma que os antibióticos, os antiparasitários, se não bem administrados, podem causar resistência
esses parasitas eles podem adquirir resistência a determinados fármacos, tá? Isso é um problema sério. Inclusive, é um problema muito sério, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque a gente acaba ingerindo resíduo de antihelmíntico nos produtos de origem animal, tá? Porque quando a gente ingere produtos de origem animal que não são bem inspecionados, que não foram fiscalizados, né, por veterinários, eles podem ter resíduos, porque quando a gente faz o controle desses parasitos nos animais, eles precisam passar por um período de carência para serem consumidos. Então, por exemplo, uma vaca que tomou ivermectina, porque é muito utilizado na pecuária, tá, em bovinos, a ivermectina, para controle de carrapato, para controle de vermes. Aquela vaca, ela tem que ser retirada da linha de ordenha, por exemplo. O leite, ele não pode ser consumido por um período X de dias, tá? Se não me engano, dependendo da ivermectina, até 28 dias. Então, se a gente ingere aquele leite daquele animal que foi tratado, aquele leite, ele tem resíduo de ivermectina. Acaba que a gente vai ingerindo subdoses da ivermectina. E isso pode levar a um processo de resistência. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Da mesma forma, carne, ovos, tá? Todos esses produtos de origem animal. É um problema muito sério, é resíduo de antibiótico e de antiparasitários nos produtos de origem animal, que as pessoas acabam não dando importância. Mas a gente sempre vai ingerindo pequenas quantidades desses produtos, que são utilizados também em animais em grande escala. Tá? É muito comum. Podemos continuar? Tudo certo? Sim, professor. Sim, professor, pode continuar. Bom, então, a gente falou muito do parasito, mas a gente não pode esquecer dos hospedeiros, né? Que os parasitos não sobrevivem sem os hospedeiros. Então, como falamos no início, naquela relação parasito-hospedeiro, o parasito é quem expolia, e o hospedeiro é quem dá casa e comida para esses parasitos. E aí, os hospedeiros, eles podem ter algumas classificações específicas. Como vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente vê lá desde o ensino médio, que existem hospedeiros definitivos, hospedeiros intermediários. Hospedeiros definitivos, se não me engano, eu já vi no glossário, porque eu estou com 4 turmas, aí eu não sei se foi no glossário de vocês que eu vi, que já colocaram, mas eu acho que foi. Hospedeiros definitivos são aqueles hospedeiros que abrigam o parasito na sua fase adulta, onde ocorre o ciclo sexuado do parasito. Tá? Então, obviamente que o hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro que abriga o parasito na sua fase jovem, na sua fase imatura. Tá? Um exemplo, então, aqui. Tênia solium, tá? A popular solitária, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ela tem como hospedeiros definitivos o homem e hospedeiros intermediários os suínos. Então, o suíno, ele, como hospedeiro intermediário, abriga a tênia na fase larvar do ciclo, tá? Ela quando ainda está imatura. E quando o homem ingere a carne daquele suíno, a tênia vai continuar seu ciclo, chegando até a fase adulta no homem, onde ela vai se reproduzir, onde ela vai tornar-se sexualmente madura e se reproduzir lá no intestino humano. Então, o homem, nesse caso, é o hospedeiro definitivo. Compreendem bem essa diferença? Existe ainda a possibilidade de alguns hospedeiros eles serem classificados como hospedeiros paratênicos, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês não terem dúvida. Não sei se vocês já colocaram lá no glossário. Hospedeiro paratênico é o hospedeiro de transporte, tá? Esse hospedeiro de transporte, ele serve apenas como um transporte. O parasito não se desenvolve naquele hospedeiro.
Tá? Pode acontecer, por exemplo, em alguns insetos ou até minhocas. Como tem alguns parasitos que eles contaminam o ambiente e ficam ali no solo, então quando esses insetos ou minhocas, ou enfim, qualquer outro tipo de animal que passe ali, pode se infectar com aquele agente naquela determinada fase. Vou dar um exemplo mais claro. Ascaris, tá? O ascaris do suíno, porque do humano dificilmente a gente vai comer minhoca, né? Mas o ascaris do suíno, que o suíno a gente sabe que acaba fuçando ali o solo. Então, a minhoca, ela pode se infectar com ovos de ascaris, que é um ascaris muito próximo do nosso, do lumbricoides. Aquela forma de vida que a minhoca ingeriu, ela vai permanecer naquela minhoca do mesmo jeito, não vai ocorrer nenhum processo de transformação, nem de multiplicação. E quando o suíno está ingerindo alguma coisa ali no chão, pode acidentalmente ingerir a minhoca. Então, a minhoca ali funcionou apenas como transporte desse ascaris. Mas se ela não existisse, o ciclo do parasito iria acontecer da mesma forma. Tá? Então, o hospedeiro paratênico é apenas um hospedeiro de transporte. Tá? Ele não precisa obrigatoriamente participar do ciclo, mas se ele entrar ali, muitas vezes ele vai facilitar a disseminação do parasito, porque ele vai abrigar o parasito naquela fase de vida e conservá-lo no seu organismo. Existem ainda hospedeiros acidentais, que são aqueles hospedeiros que não são os seus hospedeiros, os hospedeiros naturais daquele determinado parasito, tá? Exemplo, Dirofilaria immitis. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um verme que é popularmente conhecido como verme do coração do cão, tá? É um verme que dá no coração do cachorro. Ele tem como hospedeiro definitivo o cão, o cachorro. Mas, acidentalmente, ele pode chegar ao homem. E aí ele tenta se desenvolver no homem, mas não consegue. Tá? Ele vai ser transmitido ao homem, mas ele não completa seu ciclo. Então, o homem vai ser um hospedeiro acidental. Ele acidentalmente se infectou com aquele tipo de parasito, que normalmente é do cão. Ok? Bom, ciclo evolutivo ou ciclo biológico. Atualmente, esse termo, alguém vai falar? Oi. Então, o Ancylostoma brasiliense seria, ou canino, seria um hospedeiro, o homem seria um hospedeiro acidental? Isso, exatamente. Quem começa o nome? Sofia Bezerra. Sofia. Exatamente, Sofia. O homem é um hospedeiro acidental para o Ancylostoma canino, por exemplo. Tá? Ele é o hospedeiro definitivo do Ancylostoma duodenale. Mas no caso do canino, seria acidental. Ok? Obrigada. Como eu ia falando aqui, esse termo ciclo evolutivo, hoje em dia, ele não é muito mais utilizado como antes. Tá? Porque quando a gente fala em evolução, a gente entende como aquele processo de evolução das espécies. Tá? E aqui, quando a gente fala do ciclo, a gente atualmente está utilizando mais ciclo de vida ou ciclo biológico, porque aqui a gente está falando só do processo de vida mesmo do parasito, né? De quando ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, não seria um processo de evolução em si, mas sim da própria vida do parasito. Então, hoje a gente tem utilizado mais esse termo aqui, ciclo biológico, ou mesmo ciclo de vida, tá? E aí, esses ciclos, eles podem ser diretos ou indiretos. Isso aqui eu tenho certeza que vocês já colocaram lá no glossário, heteroxeno e monoxênico. Quando ele é direto, ele é monoxênico. Por que ele é monoxênico ou direto? Porque ele não precisa de nenhum hospedeiro intermediário. Então, o ciclo acontece com a presença ou com a participação de um único hospedeiro. Exemplo, o Ancylostoma. O Ancylostoma, ele tem a sua fase de vida no homem, né? Ele chega à sua fase adulta ali no homem, se reproduz, o homem elimina nas fezes
os ovos desse parasito, e dali, quando as larvas eclodem, ela já infecta outro indivíduo, outro humano, sem precisar passar por uma fase intermediária antes de chegar ao homem. Então, é um ciclo direto monoxênico. Isso quer dizer que ele... Oi, pode falar. No ciclo monoxênico, pode ter hospedeiro paratênico? Pode. O Ascaris é um exemplo, pode acontecer isso. Porque o paratênico é um hospedeiro que não é obrigatório no ciclo. Ele passa ali, mas se ele não passar, o ciclo acontece normalmente. Tá certo, obrigada. Já no indireto, obrigatoriamente tem que haver pelo menos 2 hospedeiros. Um direto, um definitivo e um intermediário. Em alguns casos, esse ciclo ele pode ter, inclusive, mais de um hospedeiro intermediário, tá? E aí ele é heteroxênico ou indireto por causa disso, porque ele precisa passar o parasito para completar o ciclo, chegar lá do ovo até a fase adulta, ele precisa passar pelo menos por 2 hospedeiros, tá? Ficou claro, gente? Sim, professor. Tá. Estão, agora que eu vi aqui, estão todos presentes, né? Que bom. Bom, então aqui, ó, alguns exemplos desses ciclos. Aqui um ciclo indireto, o ciclo da Buchereria bancroft, tá? Que é o agente causador da filariose humana. Esse parasito, ele é específico do homem, então é um parasito estenoxênico, tá? Vou colocar aqui no chat. Pode ser estenoxeno ou estenoxênico, tá? Por quê? Porque ele tem especificidade parasitária, tá? Ele só parasita o homem, ou quando muito, ele parasita algum hospedeiro que seja muito próximo à espécie humana, por exemplo, alguns primatas não humanos. Mas, normalmente, ele é específico do homem. E é um exemplo de ciclo indireto ou heteroxênico, porque tem 2 hospedeiros, um intermediário e um definitivo, ok? Schistosoma mansoni, também um intermediário e um definitivo, certo? Então, é um ciclo indireto. Tenha Solium, indireto também, a gente já tinha comentado. Um hospedeiro intermediário, o suíno, que está mais parecendo um javali aqui, né? Mas vamos considerar que é um suíno. E aqui, o humano, tá? 2 hospedeiros, e então é um ciclo indireto ou heteroxênico, tá? Quando a gente fala de teníase, aí a gente vai ver que ainda o homem pode ter uma participação diferenciada nesse ciclo, né, que ele acidentalmente pode se infectar com as formas de vida que naturalmente infectariam o suíno. E aí, no homem, se isso acontecer, vai causar o que a gente chama de cisticercose, tá? Que normalmente o homem tem teníase apenas, tá? Mas isso lá na aula de teníase e cisticercose a gente vai ter. Aí é um exemplo daquele ciclo errático, ou da localização, né, acidental do parasito, porque o homem acidentalmente ele se ingeriu outra forma de vida do parasito, e aí o parasito fez no homem o ciclo que ele faria no suíno. Como ele não consegue, né, o homem não é aquele hospedeiro intermediário normal, ele vai sofrer consequências muito mais graves quando ele se infecta com esses ovos de tênia, que normalmente infectaria o suíno. Então, quando a gente tem a teníase, que é o que ocorre naturalmente, normalmente, né, no ciclo natural, vamos dizer assim, as consequências elas são menos graves. Mas quando o homem se infecta com ovos de tênia, que naturalmente infectaria o suíno, aí o homem desenvolve a cisticercose. E aí a cisticercose é muito mais grave do que a teníase, ok?
mas é mais um exemplo de ciclo heteroxeno. Aí, mais um exemplo aqui, a gente tem de Toxoplasma gondii, né? Esse é o parasito que eu mais gosto, eu sempre falo isso, porque é o parasito mais, vamos dizer assim, mais bem adaptado aos hospedeiros, é o Toxoplasma. Por que eu falo isso? Porque o Toxoplasma, ele não tem especificidade parasitária praticamente nenhuma. Se a gente for observar, estudar a fundo o Toxoplasma, ele tem mais de 200 espécies de hospedeiros já relatadas na literatura. E ele também precisa de 2 hospedeiros para completar o ciclo. Então, como hospedeiros intermediários, qualquer mamífero e ave pode servir, né, muito bem como hospedeiros intermediários. E outra observação interessante que a gente tem que fazer é que, geralmente, esses hospedeiros intermediários, eles são assintomáticos. Tá? E isso é outra característica interessante do Toxoplasma, que é aquilo que a gente falava no início. Ele é tão bem adaptado, né, ele conseguiu se adaptar tão bem aos seus hospedeiros, que ele normalmente não causa grandes lesões ou lesões muito graves. Isso faz com que ele passe despercebido ali e consegue se perpetuar na natureza muito bem. Aqui eu estou citando 2 de alguns fatores que eles têm para se manter na natureza, né? Essa capacidade de infectar vários hospedeiros e essa capacidade de não produzir doença, tá? Exceto nas fêmeas gestantes, né? Seja de qualquer espécie. Aí ele pode causar prejuízos graves para o feto dessas fêmeas, né? Na mulher ou em outras fêmeas infectadas. E como hospedeiros definitivos, eles têm os felídeos, não só os gatos, tá? Os gatos são os mais comuns, porque estão e é dado mais importância porque eles estão mais próximos ao homem, mas outros felídeos silvestres também acabam servindo como hospedeiros definitivos para esse parasito, Toxoplasma gondii. Então, é mais um exemplo aqui de ciclo indireto ou heteroxênico. E, nesse caso, o Toxoplasma é um parasito eurixeno. Tá? Extenoxeno é quando existe especificidade parasitária, e eurixeno é quando essa especificidade ela não existe ou ela é muito baixa. Tá? Então, quanto mais específico, mais extenoxeno. Quanto menos específico, mais eurixeno, certo? Tranquilo? E agora, exemplos de ciclos monoxênicos, tá? O ciclo do Ascaris é monoxênico. Enteróbios vermiculares, tá? Também é monoxênico. Vejam que só tem o homem participando do ciclo, certo? Bom, e aí, como eu falei, quando o parasito ele é bem adaptado, geralmente ele não causa doença, né? Não é interesse dele causar doença, mas existem vários fatores que podem estar influenciando aí para essa relação parasito-hospedeiro acontecer de forma equilibrada ou desequilibrada. Então, a doença ela acontece por causa de uma interação de vários fatores, né? Como alguns fatores inerentes ao hospedeiro, como idade, sexo, estado nutricional, imunologia, tá? O próprio ambiente em que aquele hospedeiro vive. A gente já comentou aqui anteriormente que aqueles indivíduos que vivem em comunidades menos favorecidas acabam sendo mais expostos a determinados parasitos. Com isso, ele vai ter muito mais contato com determinados parasitos, e isso desfavorece ao hospedeiro, tá? Mas, assim, esse aparecimento da doença, ela pode ocorrer também devido a fatores inerentes ao próprio parasito, tá, gente? Isso a gente não pode esquecer de falar. Toxoplasma, por exemplo, é um parasito que ele tem uma variabilidade genética muito grande. E aí a gente vai perceber que algumas cepas de Toxoplasma, apesar da gente só ter conhecimento de uma única espécie de
toxoplasma, que é o Toxoplasma gondii, devido a essa variabilidade genética, a gente vai ver uma virulência diferenciada nessas cepas desse parasito. Então, algumas cepas, desculpem, são mais virulentas e outras menos virulentas. Então, algumas têm uma capacidade de causar doença maior do que outras, tá? Devido a essa combinação gênica que pode acontecer, porque no gato, o parasito ele vai fazer um ciclo sexuado, então eles podem ter diferentes combinações gênicas ali que podem causar podem produzir uma cepa mais virulenta ou menos virulenta. Então, existem alguns fatores, além desses fatores diretamente relacionados ao hospedeiro. Existem alguns fatores que são relacionados ao próprio parasito, tá? Aí, além dessa virulência, existe também a quantidade de parasitos, né, que infectou aquele indivíduo, existe a própria forma do parasito, o tipo de parasitismo que ele causa, enfim. A doença, ela aparece devido a um conjunto de fatores, tá? Não é simplesmente, por exemplo, eu me infecto, obrigatoriamente eu vou desenvolver a doença, não. Existe todo um processo ali envolvido, toda uma interação de vários fatores que isso vai favorecer ou não o aparecimento de doenças. Né? Eu sempre falo, por exemplo, se a gente fizer a sorologia para toxoplasma aqui, várias pessoas vão ser positivas e nunca apresentaram doença. Eu mesmo sou positivo, tá? Descobri por acaso porque eu trabalho com toxoplasma e quis fazer a minha sorologia. E nunca tive nenhum sinal clínico, tá? Então, tem que haver todo esse processo ali, todos esses fatores envolvidos ali, interagindo para que uma determinada enfermidade ocorra ou não, ok? Então, quando a gente fala que ser infectado e ser doente são duas coisas diferentes, vocês compreendem bem isso, não é? Tem alguma dificuldade com relação a isso? Diferença de doença e infecção? Coloquem aí, por favor, ou falem se quiserem. Ok, Carla. Jaime, você... Até perdi, fechei aqui a apresentação. Bom, e aí essas enfermidades, elas podem ser diagnosticadas, né, clinicamente, quando acontece o aparecimento dos sinais clínicos, né, da doença em si. Então, ali no consultório, você já pode ter um indicativo ou uma situação sugestiva para aquela determinada doença, mas a gente pode fazer a confirmação desse diagnóstico laboratorialmente, né? A gente pode pedir alguns exames para confirmação daquela enfermidade. Então, o diagnóstico laboratorial, ele pode ser indireto ou direto também, né? Indireto, quando a gente não vê o agente causador da doença, mas a gente vê alguma reação que seja indicativa da presença daquele agente etiológico, tá? Outro termo lá para o glossário, agente etiológico, né, que é o agente causador da enfermidade. Então, o diagnóstico indireto, aqui, por exemplo, pode ser utilizado para diagnóstico de leishmaniose, um exemplo, tá? Mas tuberculose também se faz isso, né? Que é a intradermorreação. Então, a gente inocula na pele do hospedeiro proteínas daquele agente que a gente quer diagnosticar, causador daquela doença. Então, inoculando essas proteínas, a gente espera um tempo e 3 dias depois faz a leitura. Se ocorrer uma reação inflamatória no local onde foi inoculado a proteína da leishmania, por exemplo, isso é indicativo de que aquele indivíduo ele já teve contato com leishmania, ou ele está infectado com leishmania, porque
existe uma reação inflamatória local, tardia aqui, que é indicativo desse contato prévio do hospedeiro com o parasito. Porque se o hospedeiro nunca teve contato com leishmania, o sistema imune dele não vai reconhecer e, então, não vai ocorrer essa reação inflamatória no local em que você inoculou a proteína de leishmania. Tá? Então, isso caracteriza um diagnóstico indireto, porque o que eu vou ver aqui é uma reação inflamatória devido a esse contato. Mas eu não estou vendo aqui, vocês concordam comigo, que eu não estou vendo leishmania nenhum aqui, né? Só vejo a reação inflamatória. Então, por isso que eu chamo de diagnóstico indireto. Já no diagnóstico direto, eu vejo aqui leishmania. Está vendo aqui esses pontinhos mais escuros, pequenininhos. Aqui a gente vê os macrófagos, esses grandes, citoplasma do macrófago, aqui mais claro, o núcleo do macrófago. E esses pontinhos pequenininhos são as formas amastigotas de leishmania. Então, eu posso fazer através de uma biópsia de pele, tá? A biópsia de lesão de pele. E aí eu faço essa biópsia e quando vejo ao microscópio, consigo visualizar as formas de vida do parasito. Então, é um diagnóstico direto, porque eu visualizo esse parasito. Um exemplo clássico de diagnóstico direto são os exames de fezes, os coproparasitológicos, né? Porque a gente coleta as fezes daquele hospedeiro, faz um processamento no laboratório e depois vai para o microscópio para visualizar os ovos, tá? Daqueles, ou larvas daqueles helmintos. Tá? Então, é um diagnóstico direto porque eu visualizo uma forma de vida daquele e consigo identificar que parasito é aquele. A PCR, apesar da gente não visualizar o próprio parasito, a gente consegue visualizar ali a presença de DNA daquele parasito. Então, se tem o DNA do parasito, é um indicativo que existe parasito ali naquele tipo de tecido, né? Então, é considerado também um diagnóstico direto a PCR, tá? E a grande vantagem da PCR é que mesmo com quantidades mínimas de parasito, ele tem uma sensibilidade altíssima, tá? Porque ele trabalha aqui com a replicação desse DNA e ele pode utilizar vários tipos de tecidos do hospedeiro para tentar identificar a presença do parasito ali, tá? Então, é uma técnica de diagnóstico que é mais cara, mais laboriosa, mas é muito mais sensível. E é considerada direta também, porque apesar da gente não visualizar o parasito especificamente, mas a gente vê fragmentos específicos do DNA daquele parasito que a gente está procurando. Então, a gente consegue, então, dizer que é direto, porque só tem DNA do que está presente naquele tecido. Bom, com relação às formas de penetração, esses parasitos, eles podem penetrar passivamente, por exemplo, que a gente já comentou aqui, né, naquela saladinha crua que a gente come ali na esquina, né, não vou dizer onde exatamente, mas a gente come ali na esquina, uma salada mal processada, mal higienizada, e acaba ingerindo ovos infectantes de um determinado parasito. Então, esse parasito, ele penetra no organismo do hospedeiro de forma passiva. Tá? A gente ingere aquele hospedeiro. Ativamente, um exemplo clássico, as larvas de ancilóstoma. Lembra daquela lesão de pele que eu mostrei lá atrás? A larva está no ambiente, quando a pele do hospedeiro entra em contato com o solo, a larva penetra na pele ativamente. Ela está no solo e ela passa para a pele, e da pele ela ultrapassa essa barreira caindo na circulação. Então, é uma penetração ativa, tá? A transmissão desses parasitos, ela pode ser direta entre indivíduos, tá? Por vários tipos de contato, né? A gente já conhece, né, essas formas de transmissão. Contato direto, por exemplo, piolho, né? As crianças ali brincando muito juntas, então encosta cabeça com cabeça, acaba passando. Contato sexual, no caso de tricomoníase, por exemplo, através do sangue, do leite materno. Enfim, existem várias possibilidades, tá? Transmissão por via oral, né? A gente já comentou aí essa ingestão de alimentos, águas. Quem rói unha,
tem criança que chupa dedo, né? Até adulto, tem adulto que também acaba tendo esses costumes, esses hábitos, né? São perpetuados aí pela vida, pela adolescência e vida adulta. Tá? Então, existem possibilidades aí de transmissão, as mais variadas possíveis. Aí aqui algumas fotos, né? Estão vendo aqui os piolinhos, ó. Aqui outro por aqui outro. E esses pontinhos menores, mais claros, é o que a gente chama de lêndia, que são nada mais do que os ovos desses piolhos adultos. Tá? Então, aqui é considerado uma ectoparasitose. Ecto porque está fora, na superfície da pele, né? Está fora do corpo, está na superfície. Sarna, causada por ácaros, né? Ácaros da espécie Sarcoptes scabiei. Então, a gente não vê o parasito, mas vê as lesões, tá? Na pele. Então, é também considerado uma ectoparasitose. Aquela larva migrans cutânea que eu mostrei lá pelo Ancylostoma, o Ancylostoma duodenale causa uma endoparasitose no homem, mas o Ancylostoma brasiliense ou canino, ele causa uma ectoparasitose, porque a larva migrans está na pele, tá? Então, aqui, transmissão por solo contaminado são as geohelmintoses ou geohelmintíases, certo? Porque esses parasitos, eles têm uma fase pré-parasitária que ficam ali no solo, e é o contato com o solo que vai causar a transmissão, é com esse contato que vai ocorrer a transmissão. Ou ainda pode ocorrer a transmissão por vetores ou hospedeiros intermediários. Aí a gente já exemplificou alguns casos ali de filariose, esquistossomose, tá? Existem várias possibilidades ali de transmissão através desses vetores ou hospedeiros intermediários. E aí, hoje ainda, vocês vão ver essas patologias, né? Essas que são consideradas também ectoparasitoses, que são causadas por moscas, tá? Que são as miíases. Nesse caso aí, as miíases, né, que são as populares bicheiras, todo mundo já ouviu falar? Sim, professor. Tá. Elas são causadas por uma fase, né, uma forma de vida específica da mosca, né? A mosca adulta está lá vivendo a vida dela, mas as larvas dessas moscas precisam de ter, algumas larvas, algumas espécies de moscas causam isso, não são todas. Então, elas precisam, isso, José, o nome popular de miíase é bicheira. O pessoal chama as larvas de mosca de bicho ou de tapuru. Não sei se vocês já ouviram essa denominação também. O hospedeiro paratênico também é um vetor. É um vetor também, João. Bom, então, por nada, esses parasitos, eles não causam, porque existem ainda aqueles parasitos que são temporários ou que são permanentes, né? Existem parasitos que eles parasitam o hospedeiro em apenas uma fase da sua vida, como é o caso da mosca. Existem moscas que só são parasitas nessa fase larvar, causando essas bicheiras ou miíases, né, que a gente chama miíase, mas dependendo de onde a gente trabalha e o contato que a gente vai ter com a população, você vai ouvir esse termo também, bicheira. Então, essas moscas, elas só vão ser parasitas nessa fase de vida. A pulga é outro exemplo. A pulga, ela só parasita o hospedeiro na fase adulta. Na fase de ovo, larva e pupa, ela fica no ambiente, sem parasitar ninguém. Então, nem todos os parasitos, eles ficam parasitando o hospedeiro durante todo o seu ciclo de vida, tá? Como é o caso das miíases. Essas miíases, cavitárias ou não, furunculares, em alguns casos, como a Berne, não sei se vocês já viram Berne. Aqui a gente não tem tanta Berne, mas no Sudeste, principalmente na área rural, porque a mosca que causa Berne é uma mosca que é
preferencialmente de bovinos, mas pode parasitar o homem também. Então, ela causa um tipo de miíase que é diferente. José, você é de fora, José? É de onde? Isso, professor, eu sou de Botucatu, interior de São Paulo, aí realmente é bem comum, Berne. Eu achei até que fosse a mesma coisa, sabe? Eu achei que fosse até um nome popular para míase. Mas agora que o senhor falou, esclareceu. Eu morei em Botucatu, José, que Ah, eu fiz meu estágio. O meu último ano de curso foi lá, na Unesp. Ah, que legal. Foi o estágio. Então, a berne é diferente porque não precisa ter uma lesão pré-formada, tá? Não precisa ter uma ferida na pele do hospedeiro. A mosca, ela deposita os ovos ali, a larva penetra na pele do hospedeiro, e aí a gente vai observar, nesse caso de berne, em cada furúnculo desse, uma larva só. Tá? E geralmente a lesão é fechadinha, assim. Agora, quem já teve, diz que é meio dolorido, porque é uma reação inflamatória bem importante. Já nessas míases cavitárias, assim, é necessário que haja uma ferida inicial, e esse sangue, essa secreção que tem ali naquela ferida atrai determinadas moscas, aí aqui é o caso da varejeira. A professora Cláudia vai falar já daqui a pouco, né, mais especificamente sobre isso. E aí, essas moscas depositam os ovos e as larvas, elas vão eclodir em poucas horas ali naquela ferida e vão se desenvolver. Aqui a gente pode ter nessa ferida várias larvas. E essa ferida é aberta, não é fechada assim. Deixa eu ler aqui como exatamente alguns míases ocorrem em lugares tão peculiares como gengiva. Isso aqui pode ser devido à anatomia do hospedeiro, por exemplo, às vezes dormindo, tá? Ou o paciente, às vezes tem uma arcada que não tem uma boa oclusão, aí acaba que ele não fecha bem a boca, aí dormindo fica exposto esse tecido e a mosca acaba pousando ali e depositando seus ovos nesses locais, nessas feridas, tá? Geralmente, essas miíases, elas acontecem, essas aqui, que são de cocleomia, acontecem em pessoas mais moribundas, né, aqui mal cuidadas, com hábitos de higiene precário, enfim, vários fatores que vão interferir, favorecendo esse aparecimento de miíase, tá? Não sei se lhe respondi, Eduardo. Ok. Bom, então aqui alguns termos, né, que a gente já comentou durante essa explanação, a gente já está acabando para dar um intervalozinho antes da professora Cláudia começar. Os agentes etiológicos é quem causa a doença, incidência e prevalência é a taxa de doentes naquela população, e a incidência seriam os casos novos que acontecem, então aqui a gente tem que levar em consideração a população, o agente etiológico e o tempo, tá? Isso é muito importante, essas três variáveis, para que a gente consiga determinar a prevalência. E por que o tempo é importante? Porque se a gente faz esse cálculo em cima de um determinado período, por exemplo, de janeiro a julho, a prevalência do coronavírus foi, sei lá, 50%, né? Aí, a partir de julho, a gente pode traçar a taxa de incidência. Quantos casos novos vêm ocorrendo nesse tempo, de julho para cá, tá? E a gente vai ver a incidência mensal, a incidência semanal, enfim, isso vai depender do tempo do espaço de tempo que você vai determinar para conseguir calcular essa incidência, ok? Fômites são aqueles objetos inanimados que podem transmitir, por exemplo, no caso de piolho, quem pode transmitir piolho? O compartilhamento de escovas, pentes, toalhas, tá? Então, pente, escova, toalha, nesse caso, é um fômite, tá? São objetos inanimados que podem transmitir alguns agentes etiológicos. Infestação, a gente já comentou, infestação é quando é externa, aí ectoparasitoses, né? Os ectoparasitos causam infestações, e os endoparasitos causam infecções, ok? Então, infestação é para agentes etiológicos externos, que ficam na pele, e infecção para internos. Então, a gente nunca pode dizer que fulano está infestado com lombriga, né, com verme. Não, ele está infectado.
e ele está nunca infectado com piolho, ele está infestado com piolho. Epidemia e endemia, vocês já devem saber isso, e ultimamente está se utilizando muito esses termos, né? Endemia, quando um determinado agente etiológico, ele ocorre normalmente com um número esperado de casos naquele período, naquela região. E epidemia, quando esse número de casos ela sai do controle, né? Acontece um número maior de casos do que é o esperado. Mortalidade e letalidade, eu acho que daqui é o que mais causa confusão. Mortalidade é o número de mortos por aquele agente etiológico na população inteira, e letalidade é o número de mortos por aquele agente etiológico na população que adoeceu por aquele agente especificamente. Tranquilo, gente? Aí, esses dois termos, mortalidade e letalidade. Mortalidade é o número de mortos na população inteira, logicamente de mortos por um determinado agente. E letalidade é o número de mortos por aquele agente, mas somente na população que adoeceu por aquele agente. Ok? Período de incubação. É o período que vai desde a infecção até o aparecimento dos primeiros sinais clínicos, isso eu já vi que está no glossário. Período pré-patente é o período que vai da infecção até quando o hospedeiro começa a eliminar formas de vida do parasita, tá? Então, quando eu me infecto comendo aquele alfacezinho contaminado com ovos de ascaris, até quando começa a sair ovos de ascaris nas minhas fezes, esse período que eu estou sem eliminar ascaris nas fezes é o período pré-patente. A partir do momento em que eu começo a eliminar ovos de ascaris nas fezes, começa então o período patente. Ecto e endoparasitas a gente já comentou, externo e interno. Fonte de infecção é o local onde onde a gente pode se infectar com aquele agente. Zoonoses são aquelas doenças que são transmissíveis entre homens e animais e homem, tá? Ele tem, tanto faz, é uma via de mão dupla. Baixa especificidade e alta especificidade também já comentamos, que são aqueles parasitos que têm especificidade ou não com seus hospedeiros, e aí eles podem ser considerados eurixenos ou estenoxenos. Tranquilo? Dúvidas? Bom, e aí a gente vai estudar, então, nesse PLE, né? Seria presencial, se não tivesse ocorrido a pandemia, inclusive a gente já teria terminado esse semestre. Aí são esses três principais grupos que a gente falou lá no início, protozoários, helmintos e artrópodes, tá? Então, protozoários, que vai ser o último grupo de parasitos que a gente vai estudar aqui no PLE, leishmanias, né, causadoras da leishmaniose, malária, que são causadas pelo plasmodium, doença de Chagas pelo tripanossoma, tricomonias pelo tricomonas, toxoplasmose, criptosporide, cistísóspora, ameba, giardia, tá? Então, são esses os principais protozoários que causam doenças em humanos. E aí, algumas fotos só para mostrar a leishmaniose tegumentar, né, que é a leishmaniose cutânea, e aí ela pode ter várias formas, sou eu que vou dar essa aula para vocês, a gente vai ver que existem pelo menos 3 tipos de leishmaniose cutânea, né, pode ser cutânea mucosa, ou tegumentar simples, tá? Mas a gente vê isso mais na frente, só para ilustrar aí as lesões que podem ser causadas por leishmania. Toxoplasmose é uma doença de muita importância e ela tem sido muito mais estudada depois do advento da AIDS, tá? Porque pacientes imunocomprometidos podem ter problemas mais sérios, ou as gestantes, tá? Porque ela pode causar importantes malformações nos fetos, ou inclusive abortos. Mas isso também a gente vai ver mais especificamente na aula de toxoplasmose. Doença de Chagas, hoje em dia se diz que está controlada a transmissão vetorial da doença de Chagas, mas ainda existem surtos de doença de Chagas em algumas regiões por transmissão devido à ingestão, né? Como, por exemplo, no Pará, é muito comum não, mas é relativamente comum a transmissão pela ingestão de açaí, né? Que naquela região é bastante comum
o consumo do açaí, natura, muitas vezes, né? A gente consome também, mas a moda aqui já vem um açaí processado, congelado, e muitas vezes isso inviabiliza o parasito nesse tipo de substrato. Açaí com barbeiro. Açaí, na verdade é o açaí, isso, o barbeiro acaba sendo triturado no processamento do açaí, e aí a gente nem percebe. É um açaí mais proteico, né, vamos dizer assim, mas pode vir com alguns parasitos também, então isso é muito arriscado, tá? Bom, então aqui no caso da hermitologia, né, vocês já ouviram falar em vários desses vermes, né, o Ascaris, que é a lombriga, Ancylostom, a gente já comentou aqui, Enteróbios é aquele que causa prurido anal, que é bem característico, Strongyloides é um parasito oportunista, então nos pacientes com AIDS, né, não os infectados com HIV, tá, gente? Lembrem daquela diferença, infecção e doença, tá? Doença, ele já é realmente imunocomprometido. Infectado, se ele está em tratamento, ele tem o vírus controlado. Então, ele não está doente, ele está infectado, ele é portador sadio. Bom, a esquistossomose, que é endêmico aqui na nossa região, filariose linfática, que estamos numa região, historicamente, que existe que historicamente tem uma transmissão de filariose, mas há alguns anos já tem um status de controle da filariose linfática, mas ainda na região metropolitana do Recife existe transmissão de filariose, tá? Por isso que a gente ainda hoje continua falando de filariose. E na África ela também ocorre. Tênia, né, a solitária, como popularmente é conhecida, tricúris, facíola ou hidatidose, como a gente vai falar mais na frente. Só os exemplos. Aqui, né, ilustrando aí a esquistossomose, ou barriga d'água, como é popularmente conhecida. Aqui tem o hepatosplenomegalia importante, além de ascite, tá? Esse acúmulo, esse aumento de volume do abdômen não é só fígado e baço, mas também tem um acúmulo de líquido nesse abdômen, com certeza. Filariose, né, aqui já no quadro de elefantíase, que é o quadro crônico, aproximadamente 3% apenas da população infectada chega a apresentar esse quadro clínico. E aí os artrópodes, que vamos começar hoje, tá? Os ácaros e os carrapatos, né, ácaros causadores de sarna, carrapatos que são importantes porque podem causar dermatite, mas podem também transmitir outros agentes. Esses ectoparasitos, eles são muito importantes porque muitas vezes a gente não dá importância a eles porque é fácil de ver, de controlar. Mas uma picada de carrapato ou de pulga, ou mesmo de piolho, pode transmitir outras coisas, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Várias doenças podem ser transmitidas pela picada desses insetos, ou ácaros, né, no caso de carrapatos. Certo? Então, aí o piolho, a lêndiazinha bonitinha aqui, ó, que fica aderida no pelo, que dá um trabalho para tirar, né? Tem que passar aquele pente fino que só falta arrancar o cabelo da criança. As meninas que têm cabelo muito grande acabam tendo que cortar para diminuir o trabalho, né? Para facilitar aí o controle lá da retirada mecânica. O bicho de pé, né, que é causado por uma pulga, né, não sei se vocês já viram ou já ouviram falar, mas a Cláudia vai falar com certeza, porque é tema do doutorado dela. Ela tem um carinho especial com a tunga. E aí as larvas, ó, amíase, larva de mosca. Bom, e aí, só para finalizar, gente, não podemos esquecer da classificação dos parasitos, né? Como todo ser vivo, eles são classificados dentro dos táxons, de reino, filo, classe, ordem até espécie. Lembrando que existem alguns táxons intermediários, como subclasse, subordem, superfamília, subfamília, enfim. E aí a gente tem, nessa classificação, no nome da espécie, geralmente é binomial, aqui, pronto,
é binomial, tá? Tem 2 nomes. O primeiro nome se refere ao gênero, e ele tem que sempre estar escrito com a primeira letra maiúscula, isso vocês não podem esquecer, tá, gente? E o segundo nome diz respeito à espécie, porque às vezes o mesmo gênero tem mais de uma espécie, certo? E aí o primeiro nome sempre com a primeira letra maiúscula e o segundo nome, que é o da espécie, todo minúsculo. E ele sempre tem que estar destacado do texto, porque normalmente ele é escrito de forma latinizada, né? Então, ou itálico, ou negrito, ou sublinhado, tá? Não precisa fazer as 3 coisas ou 2 coisas, ou uma coisa ou outra. Quando é sublinhado, tem que ser uma palavra sublinhada e depois a outra, não é um traço só para as 2, não, também, tá? Isso é regra internacional, certo? Não sou eu que estou inventando, não. Mas vocês precisam prestar atenção a isso. Quando abreviar o gênero, coloca a primeira letra maiúscula, ponto, ponto, e aí depois o nome da espécie, ok? Em alguns casos, vocês vão ver 3 nomes. Quando são 3 nomes assim seguidos, e os 2 nomes aqui todo minúsculo, isso aqui, o capitis, é uma subespécie do pedículos humanos, que é a espécie de piolho, tá? Porque existem 2 subespécies aqui de piolho. O pedículos humanos é o piolho humano, o capitis é o piolho humano da cabeça, e o pedículos humanos corpóreos é o piolho do corpo. Então, são 2 subespécies do pedículos humanos. Quando é subgênero, o nome do meio, ele vem entre parênteses. E aí, como é subgênero, esse nome, ele tem também a primeira letra maiúscula, ok? E aí, existem algumas exceções que são nomes de científicos diferentes para o mesmo parasito, como é o caso de tênia e cisticercos. Por isso que o nome da doença também é diferente. Quando a doença é causada pela tênia adulta, é teníase. Quando é causada pela forma larvada, esse parasito, é cisticercose, porque eles têm nomes diferentes para o mesmo parasito, em fases de vida diferentes. Tá? Aqui é o adulto, tênia solium, e aqui é a forma larvar, cisticercocelulose. Ok? Bom, isso são os tópicos que a gente sempre vai... Isso é importante, gente, porque vai ter alguma... Oi. Licença, nos casos em que o gênero é colocado só a primeira letra, o nome da espécie precisa ser escrita à mão? Precisa... cortou. Você repete, por favor? Precisa... O nome da espécie precisa ser sublinhado? Às vezes escrito... Sim. Precisa. Se for, por exemplo, Toxoplasma gondii, o T, ponto, sublinhado, ou o itálico, ou negrito, e o gondii, separado, também, ou itálico, ou negrito, ou sublinhado. Foi isso que você perguntou, não foi? Foi, obrigada. Pronto, tá, nada. Bom, aqui é importante vocês terem esse roteirozinho. Essa apresentação eu vou deixar lá no AVA, tá? Na semana 2. Vocês estão tendo alguma dificuldade com o AVA, gente? Professor, o problema do AVA é que, basicamente, quando vocês atualizam as semanas, ele não chega notificação para a gente, né? Certo. As atualizações, geralmente, assim, as semanas já estão lá. Só que eu estou deixando oculta para vocês. Aí, na segunda-feira, eu libero a semana, entendeu? Aí, os professores vão fazendo as atualizações de acordo com os dias de aulas deles. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu abro a semana e aí já vou colocar alguma coisa de parasito. Na terça, já vai ser a Regiane com microbiologia, e assim sucessivamente, certo? Entendi. É que, às vezes, por exemplo, o do glossário, eu não sei se com todo mundo, mas algumas pessoas comentaram comigo, a gente nem tinha percebido que o glossário era uma atividade, se os monitores não tivessem falado. A gente achou que era um glossário, entendeu? Tipo, livro... Eu vou colocar, então, sempre que colocar alguma atividade, assim, porque quando a gente disponibiliza no AVA, ele já tem, assim, como atividade. Aí é um tipo de atividade, glossário, só que não fica explícito para vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, nas próximas vezes,
eu vou colocar atividade tal, aí coloco o glossário, ou o wiki, enfim, vou colocar a observação. Obrigado por falarem. Gente, sempre falem, porque eu não recebo as notificações, então eu acho que vocês estão recebendo, né? Então é sempre bom vocês estarem alertando. Se vocês não quiserem falar diretamente com a gente, podem avisar os monitores que eles nos avisam, tá bom? Bom, então, como eu ia dizendo, esses temas, esses tópicos aqui são importantes porque em algum momento, uma das atividades vai ser para vocês fazerem mapa mental ou um infográfico. E aí são os tópicos principais de cada parasito, de cada parasitose que a gente precisa falar, tá bom? Para colocar nesse material que vocês vão postar. Bom, e aí, gente, só para fechar mesmo, que a gente não pode esquecer dessa relação, né? Que a gente vem falando desde lá do primeiro slide. Existe uma interação animal, homem, ambiente e os agentes causadores de doenças que circulam entre esses hospedeiros e no ambiente. Então, isso é importante que a gente leve em consideração. Todos esses fatores ambientais, eles podem interferir diretamente no aparecimento ou desaparecimento ou disseminação de uma determinada enfermidade. A gente sabe que muitas dessas doenças, elas, exemplo, agora a gente está vivendo uma pandemia por causa de um processo de desequilíbrio. O vírus, ele existia de uma forma ainda numa população animal, ele passou para outra espécie animal, sofreu uma mutação e chegou ao homem. Dali, aquela situação em que, hoje em dia, com a globalização, né, e essa ampla circulação de indivíduos e o desequilíbrio ecológico aí de ambiente, né, algumas áreas desmatadas. Então, tudo isso favoreceu para que rapidamente o vírus se espalhasse pelo mundo. Então, isso pode acontecer com vários agentes. Tá? A gente tem aqui um exemplo na nossa região, a leishmaniose. Tá? Com o crescimento desordenado dos centros urbanos, aqui da cidade de Maceió, por exemplo, a gente tem uma situação endêmica para a leishmaniose canina, e isso faz com que mais facilmente esse parasito chegue à população humana. Então, inclusive, do ano passado para cá, a gente teve um aumento do número de casos de leishmaniose visceral humana, tá? Isso tudo é por essa interação desses vários fatores, ok? Bom, aí a bibliografia